Olá, turminha! A nossa atividade agora é lá na parte de português e nós vamos para a primeira página aí do nosso livro. Essa atividade, ela é uma atividade um pouco diferente. Ela está falando sobre o lixo. Quanto lixo produzimos? Pois é, nós produzimos diversos lixos todos os dias. E nós precisamos aprender a fazer a nossa reciclagem, né? Então, aqui, nossa atividade, nós temos aí algumas caixas de lixo. Então, nós já aprendemos que a cor azul é o papel, amarelo, metal, verde, vidro, vermelho, plástico. E aqui nós temos uma listinha de lixos e nós vamos colocar essa listinha no lugar certo, né? Escrever aqui nas linhas. Então, o primeiro da nossa lista aí, ó, nós temos o jornal. O jornal, ele deve ser colocado em qual parte do lixo? Qual que você acha aí que a gente deve jogar o jornal? Muito bem, no papel. Então, você vai escrever aqui, ó, na primeira linha aí, ó, jornal. Agora o próximo, lata de suco. Onde que a gente deve jogar essa lata? A lata ela é feita de quê? De metal. Então, nós vamos jogar lá no metal, lá no amarelinho aqui, ó. Lata de suco. O próximo, copinho descartável. Nós devemos jogar ele aonde? Muito bem, no plástico. Então, aqui, ó, plástico. E a revista? Onde nós vamos jogar? No papel. Então, aqui, ó, na segunda linha. Garrafa PET. A garrafa, ela é feita de quê? De plástico. Então, nós vamos jogar lá no plástico. Jogar não, né? Escrever. Iremos escrever lá na linhazinha. O próximo, lata de molho. Mais uma lata. Então, nós vamos colocar no metal. Cacos de vidro. No vidro, no verde. Garrafa de suco. A garrafa, ela também entra no plástico. Tampinhas de garrafa. Também no plástico. Então, as linhazinhas aqui do plástico, ó, elas têm que estar todas completadas. No metal, 2, no papel, 2 e no vidro, 1. Muito bem. Agora, nós vamos para a atividade lá dentro da parte de português. E nós temos aqui, ó, uma parte aí da nossa liçãozinha de hoje. O tema é: ser saudável é? Você se alimenta de forma saudável? Será que você está comendo direito? Está comendo bastante frutinhas? Então vamos lá. Nós temos aqui um tipo de texto. Lembra que no outro livro nós falamos sobre vários tipos de textos? E também vimos um pouquinho sobre esse texto. Vocês já viram esse texto anteriormente, mas agora nós vamos recapitular sobre ele. E vocês lembram sobre que texto é esse? Muito bem, ele é um texto culinário, né? E o nome para este texto é receita, uma forma de
escrever as receitas aí. E eles são escritos em vários lugares, né? Nós temos aí livros de receitas. As receitas, elas também às vezes ficam escritas em rótulos. O que é rótulos? É aquelas coisas que nós compramos. Então, um saco de bolacha, um saco de farinha, às vezes vem atrás, né, do rótulo, escrito lá uma receita em que você pode utilizar aquele alimento. Nós também encontramos em sites de culinária, em folders sobre alimentação, em diversos lugares. E aqui a nossa receita aqui, ela está falando sobre uma salada de frutas. Vamos ler e ver o que está incluso nessa salada de frutas? Então, os ingredientes, que é a primeira parte de toda a receita, sempre vem escrito os ingredientes e depois o modo de fazer. Então, vamos lá. Um abacaxi cortado em cubos, uma bandeja de morangos picados, 2 mamões cortados em cubos, 2 mangas cortadas em cubos, 5 bananas cortadas em rodelas, 5 laranjas espremidas em forma de suco, 5 maçãs cortadas em cubos e granola. Muito bem. Modo de fazer: junte todas as frutas em uma tigela grande e misture bem com uma colher. Em seguida, coloque uma porção em um prato fundo ou copinho. Acrescente granola e se delicie com essa receita saudável e colorida. Muito bem, vocês já conhecem essa receita, né? Nós já fizemos ela na nossa escola e ficou uma delícia, né? Agora vamos para a atividade. A atividade aqui, ela está perguntando, né, sobre o nosso texto anterior, que é o texto da receita. Então, o primeiro, a receita que você viu se parece com qual das imagens? Então, nós temos aqui 3 tipos de textos aí. Mas lembrando que a receita, ela tem primeiro o título, né? Depois vem o segundo, lá em negrito, a parte dos ingredientes. E depois a outra parte em negrito é o modo de fazer. Então, qual desses 3 é parecido lá com o texto que nós vimos? Muito bem, a letrinha B. Temos aqui o título, né, que é sobre a receita, depois os ingredientes e o modo de fazer. Por que esse texto está organizado assim? Por que será que as pessoas organizam esse texto assim? Ele é organizado dessa forma para facilitar as pessoas a visualizar os ingredientes. Então, eles olham a receita e já sabem quais ingredientes que devem ser, né, colocados naquela receita e depois eles vão para o modo de preparo. E aí eles olham para ver como que deve ser preparado aquela receita. A terceira perguntinha: para que serve esse texto? Como ele é usado pelas pessoas? Então, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Ele serve para instruir as pessoas de como fazer aquela receita, seja de um bolo, seja de uma torta, enfim, do que for. Os ingredientes também, né, servem para as pessoas saber o que precisa, né, ser colocado aí na receita. Agora, o número 4, ele está pedindo o seguinte: no texto, pinte de amarelo o nome dos ingredientes. Então, você vai virar o seu livro e vai procurar lá no texto quais são os ingredientes. Quais são os ingredientes mesmo? Abacaxi, morango, mamão,
manga, banana, laranja, maçã e granola. Então, você vai pintar de amarelo o nome dos ingredientes lá no texto e depois você irá escrever o nome aqui, ó, nessas linhas. Então, todos os nomes lá: abacaxi, morango, mamão, manga, banana, laranja, maçã e granola. E por último, o último exercício. Pinte os utensílios necessários para preparo da receita. Então, a gente vai pintar aí o que a gente usaria para fazer essa receita. Então, primeiramente, a gente precisa lá descascar as frutinhas. Então, o que a gente utilizaria para descascar as frutas? A faca. Então, a gente vai pintar a faquinha aí. E depois, para cortar as frutas, nós utilizamos alguma coisa para colocar a fruta em cima. E o que é? Muito bem, a tábua. Depois, nós vamos colocar as frutas em um recipiente, né? Então, aqui, este daqui. E depois, para misturar as frutas, nós utilizamos uma colher. Muito bem. Então, estas foram as atividades de português do dia de hoje. Pode fechar o seu livro e pegar o próximo. Tchau, tchau!